O pastor Mauro me lembrava, quando ele falava aqui, quando a gente iniciou, tinha um casal de policial na igreja, né? E aquilo ali para a igreja era algo extraordinário, né? A gente não pode perder, né, a essência das coisas, das pessoas que estão à disposição para poder trabalhar para a nossa vida, para os nossos filhos. A gente tem que continuar mantendo, né? Porque às vezes a pessoa desvaloriza e fala assim, é um policial, não tem valor. Não tem valor, irmãos, em nome de Jesus, né? E nós glorificamos a Deus pela vida do pastor Mauro, né? Que o Senhor continue abençoando cada profissional aqui, irmãos, é importante, né? E a gente unido, a gente consegue caminhar para a glória do Senhor, né? Mas hoje a gente tem um estudo ao qual o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu tenho sempre buscado o direcionamento da parte do Senhor para o que Ele quer falar para a minha vida e o que Ele quer falar também para a igreja do Senhor, né? E hoje nós vamos compartilhar uma palavra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 27, Marcos, capítulo 8, a partir aí do versículo de número 27, o tempo já está um pouquinho à frente, eu não vou me alongar muito, tá, irmãos? É uma mensagem que o Senhor vai deixar no nosso coração, a gente vai conseguir gravar ela de maneira bem clara. Tá? Marcos, capítulo 8, versículo de número 27, os irmãos me ajudam na leitura, por favor, eu leio um versículo ímpar, os irmãos leiam um par, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E eles lhes disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondeu Pedro, e lhe disse: Tu és o Cristo. E ajoelhou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que quiser perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, sem vergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. 9:1 diz assim: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que vão, provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder, né? Só a palavra em si, né, irmãos, ela é poderosa para poder transformar a nossa vida, mas o Senhor ministrou muito ao meu coração e eu quero dividir com os irmãos esse estudo para a glória do Senhor. E a gente vai ver aqui, irmãos, no Evangelho de Marcos e também nos outros evangelhos, a exposição da vida de Jesus, né, demonstrando o que Jesus fazia, como ele fazia, o modo ao qual ele agia, né? E Jesus é muito didático, porque Jesus vai ensinando em cada comportamento dele, ele tem um exemplo a ser seguido, né? A gente vinha conversando agora, quando a gente vinha para o culto, e a gente falava das pessoas que influenciam a nossa vida, né, Antônio? A gente olhando para algumas pessoas, a gente fala assim: essa pessoa ela pode influenciar a minha vida, porque de uma forma positiva ela traz uma transformação. E aonde Jesus estava, quem estava ao redor de Jesus e desejava Jesus, essa pessoa
ela era ali totalmente transformada, havia uma mudança total sobre a vida daquela pessoa, porque ela estava acompanhando um mestre verdadeiro e aquele que tinha todos os ensinos essenciais para que essa pessoa pudesse viver. O Evangelho de Marcos, ele vai colocar Jesus não só o que ele disse, mas ele vai mostrar a sua essência, tudo aquilo que Jesus fez. Então ele vai começar em todo o Evangelho mostrando o que Jesus fez, os seus passos, seu caminho, coisas boas, coisas ruins, coisas fáceis, coisas difíceis, tudo isso ele vai demonstrar. Mas a gente vai ver que conforme o Evangelho vai caminhando, ele tem a necessidade de mostrar para aqueles que o acompanham a necessidade de ser discípulo. Ele mostra para eles tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que o Senhor faz, mas ele tem o interesse de mostrar para os seus discípulos como ser um verdadeiro discípulo. E em todo o ensino de Jesus, ele vai sempre demonstrar a importância do discipulado. Em Marcos capítulo 8, do versículo 27 em diante, não é diferente. Os seus discípulos estão acompanhando, eles estão vendo o comportamento de Jesus, estão vendo milagre, estão vendo transformação, estão vendo cura, mas eles precisam de entender o verdadeiro evangelho, que é através do discipulado, que é uma transformação da nossa vida para que a vida do próximo também possa ser transformada. Marcos não tem interesse de falar de si próprio, irmãos. Nenhum evangelista ele quer falar de si próprio, pelo contrário, ele quer exaltar o nome de Jesus. Aquele que serve ao Senhor sempre vai querer exaltar o nome de Jesus. Então o tema principal do Evangelho de Marcos é sempre falar de Jesus. Ora, em alguns momentos ele vai falar sobre milagres. Se a gente pegar esse livro aqui e contar quantos milagres ele fala aqui, ele fala de no mínimo 18 milagres que acontecem nesse livro. E a gente já ministrou sobre esses milagres, já falou na nossa casa, já contou na escola dominical, já falou para as nossas crianças. E são muitos milagres que o nosso Senhor fez. E a nossa palavra, a palavra de Deus registra que se a gente fosse contar todos os milagres do Senhor, não caberia em um livro. A gente sabe que o nosso Senhor, ele é um Senhor que faz milagres, mas ele não está na igreja somente para fazer milagres, apesar de permanecer os fazendo. Eu coloquei 2 milagres aqui que a gente pode lembrar, o endemoniado de Gadareno, ao qual o Senhor ali sai da sua oposição, leva os seus discípulos lá para o outro lado, somente para poder trazer libertação para um homem, mostrando que o nosso Jesus, ele se importa com cada alma, irmãos. Cada alma que às vezes a gente olha, às vezes a gente pode até desprezar, Jesus, ele dá importância para essa pessoa, por mais que pareça que ela não tenha valor. Esse homem era um homem endemoniado, a cidade tinha medo dele, a cidade ficava distante dele, ninguém queria passar perto, talvez o seu cheiro não era bom, mas Jesus olha para ele e fala que ele pode ser transformado através do Evangelho do nosso Senhor. E nós vemos que esse homem recebe uma transformação, esse homem ele é totalmente mudado, ele recebe ali, ele entende que era Jesus que estava próximo, a vida desse homem é transformada e ele tem um grande interesse na vida dele, que é o que, irmãos? Eu quero seguir esse Jesus, eu quero acompanhar esse Jesus que fez esse milagre na minha vida. Mas Jesus olha para este homem e fala: volta lá para sua casa e conta grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Ou seja, volta lá na sua casa e vai discipular a sua casa para depois você conseguir caminhar e estar próximo de mim. Nós temos também, contando aqui também, a mulher do fluxo de sangue, também contada no Evangelho de Marcos. Todos conhecem ela ali, muitos anos com uma dificuldade, e ela toca nas vestes do Senhor e ela é transformada. Essa mulher também é curada e o Senhor, ele permanece fazendo milagres. Mas Marcos, irmãos, ele não quer mostrar só um Jesus que faz milagres, ele também vai mostrar no Evangelho de Marcos que Jesus é um servo sofredor. Coloca para mim, Natália, Marcos capítulo 10, versículo de número 45, por favor. Marcos 10, 45, os irmãos quiserem acompanhar aí. O nosso Senhor também foi um servo, irmãos, sofredor. Vai dizer assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem serve, irmão, sofre, porque às vezes a pessoa que você serve, ela não consegue retribuir aquilo que você está fazendo por ela. O nosso Jesus, ele veio para poder servir, então ele também não veio somente para fazer milagres, e o Evangelho de Marcos vai relatar isso para a gente. Coloca para mim, por favor, Marcos capítulo 6, versículo de número 1. Marcos capítulo 6, se os irmãos quiserem, acompanhem na Bíblia, tá, irmãos? É importante a gente sempre estar pautado na palavra do Senhor. Vai dizer assim, ó: e partindo dali, chegaram à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Tinha ali uma admiração muito grande por que Jesus fazia. Eles olhavam para Jesus como um mestre todo-poderoso, eles olhavam para Jesus nos seus ensinos. Mas no versículo de número 3 vai dizer assim: mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco também as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha só o versículo de número 5, o que vai dizer, irmãos? E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo, ele pôde fazer ali somente poucos milagres. Mas ele não é um Senhor só de milagres, ele foi um Senhor sofredor. No seu próprio habitar, ele foi rejeitado. E às vezes a gente fica pensando na questão do Evangelho, que a gente tem que ser aceito por todas as situações. Às vezes lá no seu bairro você vai ser rejeitado, às vezes na sua casa, pelos seus parentes você vai ser rejeitado. E o Marcos vai relatando tudo que o nosso Senhor passou. Então ele é um Senhor que realizava milagres, mas ele também era um servo sofredor, tá? E ele também, Marcos vai relatar para a gente, também o Evangelho vai relatar para a gente, ele também sendo o Filho de Deus, tá? Apesar de mostrar que ele sofria, também mostrou que ele era o Filho de Deus, que ele era verdadeiramente aquele que o Senhor havia enviado, que ele tinha poder, que ele tinha autoridade e que ele seria o Messias prometido. Tá? Então tudo isso, irmãos, vai de um capítulo para o outro. Depois os irmãos tiverem curiosidade, pega no livro de Marcos, relê novamente, porque tem muita coisa para a gente poder aprender para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele é um Jesus pedagógico. Quando chega no versículo que a gente leu, capítulo 8, versículo de número 27, irmãos, Jesus ele começa a trazer orientação para os seus discípulos de como ser um verdadeiro discípulo. Jesus não deixou a gente, irmãos, sem saber o que fazer, não. Ele mostra cada passo, e mesmo a gente já sendo cristão, convertido, conhecendo a palavra, estando sentado aqui no dia de hoje, estando ensinando no dia de hoje, estando pregando no dia de amanhã, a gente precisa de voltar e entender cada passo que Jesus pediu para que a gente pudesse caminhar. E quando a gente olha cada passo que o nosso Senhor nos mostrou, a gente vai ver que muitas das vezes a gente caminhou com as nossas próprias pernas, e a gente precisa de voltar e fazer aquilo que Jesus pediu para fazer. Quando eu li esse texto, irmãos, eu falei: Senhor, eu nunca consegui ser um discípulo perfeito. Eu nunca consegui cumprir tudo aquilo que o Senhor pede para um discípulo. E são coisas simples, os irmãos vão ver aqui que são passos simples que o Senhor pede. Mas eu nunca consegui, mas eu vou conseguir para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente não está parado, a gente está em movimento, a gente está buscando a face do Senhor, a gente está orando, a gente está jejuando. Glória a Deus, Deus. A gente está buscando fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, no capítulo 8, versículo número 27 em diante, Jesus vai começar a trazer esses ensinos de como ser um verdadeiro discípulo. E nós vamos ver que há alguns princípios para que a pessoa possa ser um verdadeiro discípulo. Como ser
um verdadeiro discípulo? Vamos ver aí o versículo de número 27, 28 e 29. Ele vai dizer assim, ó, o texto que a gente leu: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias da Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens que eu sou? Tá? Então Jesus olha para eles, e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? E ele vai responder, os discípulos vão responder conforme eles compreendem o que as pessoas dizem sobre Jesus, e eles vão dizer aquilo que está no coração deles. É a mesma coisa que a gente perguntar aqui para os irmãos: a quem dizem que Jesus é? Todos nós estamos capacitados a responder isso, mas Jesus, ele é sempre mais profundo. Através de uma pergunta de Jesus, ele vai fazer outra pergunta, e eles respondem bem, e eles dizem assim no versículo de número 28, ó: uns dizem que tu és João Batista. Quem não gostaria de ser comparado com João Batista, irmãos? Todos nós gostaríamos de ser comparados com João Batista, creio eu. Outros dizem que tu és Elias. Olha que maravilhoso ser comparado com Elias. Tantas coisas ele fez pelo Evangelho, né? E nós vamos ver que eles dizem assim, ó: mas outros dizem que tu és um profeta. E o Senhor olha para eles e fala assim: não, isso aí é o que os outros dizem, mas eu quero saber vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E ele continua no versículo de número 29: mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, com a sua ousadia, ele vai dar uma resposta para o Senhor. E respondeu-lhe Pedro e lhe disse: tu és o Cristo. E nós temos louvores, nós temos versículos, nós temos palavras pregadas, mas aqui verdadeiramente o Senhor está dizendo para ele: vocês compreendem quem eu sou? Então façam aquilo que eu vou trazer como orientação para vocês. Vocês estão caminhando comigo, vocês estão andando comigo, mas falta vocês entenderem o que é ser discípulo. Ser discípulo não é somente acompanhar milagres, não é somente expulsar demônios, não é somente frequentar a igreja, não é somente orar, não é somente jejuar, é verdadeiramente se importar com a vida do próximo. E isso está muito distante e está muito perto de nós. Basta a gente querer abraçar, que a gente vai compreender exatamente o que o Senhor falou conosco. Por que dessa ministração e desse estudo hoje, irmãos? Porque a gente aprendeu a vir no culto na quarta, a vir no culto no domingo, e às vezes nem se comunicar um com o outro durante a semana. Isso não é discípulo, isso não é discipular alguém. A gente precisa de estar junto, a gente precisa de estar um próximo ao outro, mesmo que essa pessoa esteja distante. Então o primeiro critério para ser discípulo é o que, irmãos? Conhecer Jesus. Eu preciso de saber quem é Jesus e o que Ele tem para poder me pedir para que eu possa o servir, porque Ele veio para servir e nós também devemos seguir para a glória do Senhor. O segundo ponto, irmãos, nós temos também que saber assentar para aprender atentamente. O versículo de número 31, ele diz para a gente assim, ó: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Irmãos, todos os passos de Jesus foi falado. Não era para os discípulos ter espanto com nada. Foi preso, foi morto. Não era para ele estar espantado com nada, não era para estar com medo, não era para estar assustado, não era para correr, não era para ir para outro caminho. Era para eles ficarem tranquilos, porque Jesus, tudo que ele fazia, ele deixava de forma clara para que houvesse ali compreensão. Mas Jesus não queria, irmãos, que eles só acompanhassem ele. Eles queriam verdadeiramente formar discípulos. E ele fez algumas exigências para ser discípulo. Para que os irmãos compreendam, irmãos, quando eu vou montando o estudo, o Senhor vai montando uma mensagem na minha cabeça, e eu peço aos irmãos a permissão para que eu possa usar uma linguagem aqui de figura, para que os irmãos possam compreender. Tá? Então imaginem um prédio, e a gente tem nesse prédio 5 andares. Repita comigo: 5 andares. Nós temos 5 andares. O primeiro andar nós vamos colocar como se fosse a igreja, tá, irmãos? Me permitam fazer isso. A gente não pode dizer que é isso que está na Bíblia, mas é para que os irmãos possam compreender. Então, o primeiro andar está a igreja, amém? Então, nós vamos caminhar para a gente poder compreender. E a maioria dos prédios que tem 5 andares, existe o que dentro do prédio, irmãos?
elevador. Glória a Deus, os irmãos estão comigo. E a gente vai subir esse elevador. E a gente precisa saber aonde nós estamos, em qual andar nós nos localizamos, para que a gente possa ser um verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 34, ele vai dizer assim, irmãos: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você pega o elevador, você já está dentro da igreja, tá, irmãos? Você já louva, você talvez já prega, você já ministra, você já ora, você já jejua, você já mexe no som, você já tem as suas funções dentro da igreja. Você está numa igreja ativa, você está em comunhão, você está em unidade. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas Jesus está mostrando para eles, assim, ó, vocês precisam de ser verdadeiros discípulos, e eu vou mostrar para vocês como se faz isso. Então a gente está no térreo, tá? A gente entrou, a gente está na igreja, a gente está no térreo, mas o Senhor quer que a gente entre no elevador e avance cada passo. O primeiro andar, irmãos, para a gente poder avançar, ele vai dizer, é que se alguém quer, não tem como subir o elevador se a gente não deseja. Tem gente que quer ficar somente no culto, quer somente assistir, quer somente participar, quer somente gostar dos louvores, quer ser somente simpatizante, não quer avançar grau nenhum. Tudo que você vai falar para essa pessoa, ela fala, não, estou satisfeito no que eu estou fazendo. Eu às vezes fui magoado em alguma outra denominação, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu quero ficar só aqui no térreo, eu quero ficar só nesse ambiente aqui. Aqui para mim é confortável, não me ofereça nada, porque eu não quero subir o degrau de ser discípulo, eu quero permanecer da maneira ao qual eu já estou hoje, tá? Muitos vão dizer que já fez, tá, irmãos? E isso é maravilhoso, né? Quando a gente olha um para o outro, e eu olhar para o pastor, olhar para os pastores, para os irmãos, e cada um tem aqui a sua experiência com Cristo, e fala, não, eu já fiz isso. Aí a gente fala lá, vamos lá, Manuela, cuidar das crianças. Não, eu já cuidei das crianças, glória a Deus por isso. Mas o Senhor hoje precisa de cada um de nós, como verdadeiros discípulos, trabalhando para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para avançar o primeiro andar, essa pessoa ela tem que, repita comigo, igreja, querer. Palavra de Deus, tá, irmãos? Está aqui, ó. Se alguém quiser vir, tá? Precisa de ter o interesse dessa pessoa. Não tem como ser obrigado, não tem como pegar essa pessoa aí e carregar ela junto, né? Essa pessoa ela tem que querer, tem que haver um desejo dentro do coração, e o Senhor tem implantado isso dentro do nosso coração para que a gente cada dia mais possa servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca para mim, Natália, Lucas 14, 26, por favor. Lucas 14, 26. Vai dizer assim, irmãos, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas do gasto, para ver se tem como acabar, ou seja, faz um planejamento, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer. Versículo 30, e dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tá? O Senhor está falando aqui de um planejamento. Aquele que quiser me seguir vai ter que abrir mão. E o Senhor ele é muito claro, irmãos, ó, se alguém quiser vir após mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, aqui não é ser contra, não, é botar Jesus como prioridade na nossa vida. Isso vai haver compreensão. Se eu e minha esposa servimos ao Senhor e eu coloco o Senhor como prioridade, ela vai compreender que eu estou colocando o Senhor como prioridade. Mas hoje
nós querendo ser discípulos do Senhor, nós colocamos tantas outras coisas como prioridade, irmãos. Nós deixamos as coisas do Senhor muitas das vezes de lado para fazer aquilo que nos agrada. Não nos falta tempo, irmãos. Se a gente olhar para o dono do tempo, né, tem uma frase que está dizendo aí agora, né, se a gente olhar para o dono do tempo e dizer que não há tempo, a gente não está falando uma realidade. Existe tempo, a gente utiliza o nosso tempo muitas das vezes para fazer aquilo que nos agrada. E toda a nossa vida, irmãos, mesmo a gente estando na presença do Senhor, muitas das vezes ela é apontada no nosso interesse. É tudo aquilo que a gente quer e pouco daquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida. Ninguém, irmãos, aqui deseja, muitas das vezes, sair no horário do almoço da sua casa de domingo. Mas se alguém necessitar, a gente precisa de fazer isso, porque a gente glorifica ao nome do Senhor e quer ser discípulo. A gente levantou a mão e falou o que quer. Então a gente saiu do P e a gente subiu para o primeiro andar. Então a gente primeiro tem que querer. Jesus ensina que quem quer segui-lo deve decidir estar disposto e fazer a sua vontade, fazer o seu querer. A gente deve deixar relacionamento, posse, posição, plano, oportunidade, finanças, trabalhos, tudo isso para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Então, para a gente poder dar o primeiro passo, a gente precisa de querer. Precisa de haver o interesse em querer ser discípulo do Senhor e não ficar somente ali no peito. Então, se a gente subir o primeiro andar, a igreja subiu comigo, irmãos, em nome de Jesus? Estamos subindo, né, em nome de Jesus, glória a Deus. Subimos para o próximo andar. O próximo andar é negar-se a si mesmo. Tá? Então, ele diz no texto para a gente que a gente deve, versículo de número 34, a 8:34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é renunciar à nossa vontade. Quantas vezes você cumpriu a sua vontade durante essa semana? 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes? Mas e a vontade do Senhor? Quantas vezes nós cumprimos a vontade do Senhor durante essa semana? O Senhor falou para fazer assim, e eu fiz assim, e eu tenho certeza que foi o Senhor que me direcionou, e eu fui obediente. Mas a nossa vontade, a gente quer fazer o tempo todo, irmãos. Isso é o que vai mover a nossa vida. E a gente vai só conseguir mudança e alteração quando a gente lê a palavra do Senhor. Esses dias eu estou estudando muito sobre a questão do discipulado. Toda pessoa que aprendeu a virar um discípulo, ele não deixou a palavra de lado nunca. Tem que ter leitura da palavra para poder virar discípulo, porque tem que entender quais são as orientações do Senhor. Se a gente for por aquilo que a gente acha que já sabe, a gente não consegue caminhar. Então a gente precisa de negar a si mesmo para poder subir o próximo andar. É dizer não ao egoísmo, é dizer não ao orgulho, é dizer não ao pecado, é rejeitar aquilo que agrada muitas das vezes nossa carne para poder agradar ao nosso Senhor, né? Hoje é uma noite fria, a igreja tem bastante gente aqui, mas provavelmente, e se for da nossa vontade, da nossa carne, a gente ficaria em casa, irmão. Não é bom ficar debaixo da coberta, todo mundo em família, todo mundo reunido, mas isso tudo é também negar a si mesmo. Mas não é negar só a si mesmo o poderio do culto. A gente tem que negar a si mesmo contra o pecado, quando tiver alguma oferta no nosso trabalho, quando alguém chamar a gente para poder fazer alguma coisa errada, quando der vontade de fazer alguma coisa errada, tudo isso a gente precisa de negar para que a gente possa caminhar e continuar subindo o andar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2:20, eu sempre gosto desse versículo, vai dizer que nós já estamos crucificados com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vontade dele em mim, não é mais a minha, irmãos. A gente tem que parar com essa questão da nossa vontade. Todas as vezes a nossa vontade vai vir, mas a gente tem que falar, não, eu quero viver a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira é se alguém quer, a segunda é negar a si mesmo, e o terceiro é tome a sua cruz. E quando a gente vai estudar tome a sua cruz, tem uns irmãos que vai falar que a cruz é a sogra. Eu tenho que carregar minha sogra, é a minha cruz. Outros vai falar, o meu marido é a minha cruz. Não, o meu trabalho é a minha cruz. Cada um vai falar alguma coisa. Mas a cruz aqui não tem nada a ver com isso, irmãos. A sogra é moleza de carregar. Minha sogra, eu amo ela, graças a Deus. É uma pessoa abençoada. Né? A gente tem que glorificar a Deus que deu a nossa esposa, né, Tati? Se não fosse a sogra, a sua esposa talvez não existiria, por mais difícil que seja
de você lidar, tá? Então tomar a nossa cruz não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com peso, não tem nada a ver com isso. Tomar a cruz, que ele diz para a gente aqui, é o sofrimento diário de um discípulo. Às vezes a pessoa quer ser discípulo, mas não quer sofrer como um discípulo. Falaram mal de mim, eu vou parar, não vou fazer mais nada, não faço mais nada, porque as pessoas não estão agradando. O discípulo não, irmão, o discípulo sofre igual Jesus sofreu. Caminha igual Jesus caminhou, é abatido por alguma situação, mas ele permanece. O tempo passa, mas ele continua caminhando, irmãos. Ele apanha. A gente vê a vida do apóstolo Paulo. Então eu sei qual é o meu alvo, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o meu caminho. Nada vai me parar, por mais que haja dificuldade, haja palavras malditas, mal faladas, pessoas contra, eu não vou parar, porque eu sei qual é a minha cruz, e a minha cruz é sofrer padecimentos como do meu Senhor, ou parecidos com o do meu Senhor. E a gente não consegue nada disso, irmãos. Bate um preguinho no dedo, às vezes a gente já reclama, nossa, que dor. Se a gente souber o que o nosso Senhor sofreu, por isso que a gente tem Santa Ceia. É em memória, é para tentar lembrar um pouco do que o Senhor sofreu, para a gente parar de reclamar das coisas mínimas. Já viu que às vezes não tem um hambúrguer para a gente poder comer, a gente fala, Senhor, poxa, não tem um hambúrguer, o vizinho tem isso, tem aquilo. Irmãos, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em todos os detalhes da nossa vida. A nossa vida é muito melhor do que das pessoas diante. Conversa com alguém, irmãos, há 20 anos atrás, para você poder ver o que se comia no domingo, o que se bebia, um refrigerante que a gente tem. Aí, refrigerante, suco, pode escolher o que você quer. Tem vezes que a gente abre a geladeira na nossa casa para a glória do Senhor. O que vai ser feito hoje, irmãos? Nós podemos escolher. Antigamente, você tinha aquilo ali, era um macarrão e um frango assado, era uma maravilha, e todo mundo glorificava o nome do Senhor. Mas tinha mais o que, irmãos? Mais comunhão, mais parceria, todo mundo sentava à mesa, todo mundo estava unido, e isso era muito bom. Então, para a gente subir para o terceiro andar, a gente precisa de tomar a nossa cruz. E eu preguei uma frase aqui do Hernandes Dias Lopes, irmãos. Tomar a cruz, às vezes os ministros eles falam um pouco pesado, mas é o que a gente precisa de ouvir. Ele diz que tomar a cruz, sabe o que é? Você pegar o testado de óbito e colocar no seu bolso. A qualquer hora você está pronto para morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. É tomar o atestado de óbito e qualquer coisa que aconteça, você fala, eu estou preparado. Eu tenho preparado a minha vida toda para ser um discípulo de Jesus. Se precisar de acontecer alguma coisa, como aconteceu com Estevão, se precisar de acontecer alguma coisa, como aconteceu com os mártires, eu estou preparado. Eu não estou preparado só para pregar, eu não estou preparado só para cantar, só para ministrar. Eu estou preparado para sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, tomar a sua cruz é exatamente isso, é andar com o atestado de óbito no bolso. Então, a gente já subiu 3 andares para a glória do Senhor. O quarto andar, irmãos, é seguir a Jesus. Ele diz aqui para a gente, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O siga-me aqui, irmãos, é importantíssimo, porque Jesus está falando, se eu for, você vai, se eu não for, você não vai. Se eu falar, você fala, se eu calar, você cala. É ir caminhando com Jesus conforme a sua vontade, é andar conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vão ver que o costume antigo, quem cuidava das ovelhas sempre estava à frente, porque ele estava dando o exemplo, e o nosso Jesus, ele dá sempre o exemplo. Ele não fala assim, vai lá na frente. Qualquer que falar, vai lá na frente e não se colocar na frente, ele não está sendo um bom discípulo. O discípulo vai fazer o quê? Eu vou te mostrar como é que faz. Vem cá, vou te ensinar como é que faz. Hoje você pode levar o estudo? Não, peraí, eu não sei como é que faz. Não, peraí, eu te explico. Assenta aqui, assenta na quarta-feira, vai aprendendo, vai ouvindo, vai ministrando, vai fazendo, faz na frente do espelho. O discípulo ele vai te ensinar todos os passos, irmãos. É o que Jesus faz com a gente. Quando ele diz siga, ele está falando, olha para mim, observa o que eu faço, veja exatamente do jeito que eu faço, que eu vou trazer orientação para a sua vida. E nós subimos mais um degrau. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21, vai dizer assim, irmãos, porque para isto sois chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, ou as suas pisaduras. Ele não falou para a gente andar no caminho que ele nunca andou, não, irmãos. Tudo o que ele pede para a gente fazer, já foi feito de forma didática, e ele deixa claro para a gente.
É possível. Sabe essa dificuldade que você está vivendo? É possível vencer. Jesus nos ensinou que tudo é possível através do seu Evangelho. E para a gente poder finalizar, irmãos, nós vamos subir para o quinto andar. Marcos capítulo 8, versículo de número 35. Qual a recompensa de quem não fica só no P ali, irmãos? Quem vai subindo degrau por degrau. Ele vai dizer no mesmo texto para a gente, Marcos capítulo 8, versículo de número 35. Ele vai dizer assim, ó: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa a salvará. Qual que é a recompensa de quem subiu os andares, irmãos? Salvação, vida eterna, sem sofrimento. Tudo que passou nos passos aqui, que a gente veio andando, a gente veio subindo os andares, veio caminhando, às vezes teve sofrimento, teve perseguição. Vai chegar um dia que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá nenhuma dificuldade para que a gente possa caminhar. Então qualquer que quiser perder a sua vida, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que quiser perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Isso aqui foi uma das primeiras mensagens, irmãos, essa frase, na verdade, Marcos 8,35, eu fiquei parado no Evangelho. Eu pensei, como é que pode esse negócio de perder e ao mesmo tempo ganhar? Como é que você ganha perdendo, gente? Com Jesus, ele faz isso com a gente. Às vezes você acha que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a gente poder meditar. Anota aí, irmãos, em qual andar nós estamos? Nós estamos no P? Estamos na igreja? Estamos louvando, glorificando o nome do Senhor? Estamos já sendo simpatizantes, gostamos do Evangelho, sentamos aqui, cumprimentamos os irmãos, amamos os irmãos. Nós estamos no P, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Os discípulos também estavam. Eles estavam caminhando com Ele, estavam vendo os milagres que Ele estava fazendo, mas o Senhor está chamando para algo maior. Ele está chamando para a gente poder dar um passo a mais para a glória do Senhor. Mas a gente também pode estar no primeiro andar ainda. Se alguém quiser, você talvez não tomou uma decisão ainda. Talvez você está pensando, não sei se eu quero, não sei se eu vou, não sei se é isso. Ora ao Senhor, irmãos, peça direcionamento ao Senhor. A igreja do Senhor está precisando de discípulos, está precisando de pessoas que ganham pessoas, que amam pessoas, que se preocupam com pessoas, que dormem pensando em quem pode ser transformado, que não se preocupa mais em sentar na sua cama ou dormir tranquilo, sem saber que o seu vizinho está sendo perdido, que precisa de alcançar pessoas que estão com o casamento destruído, que precisa de transformar a vida de pessoas. A gente não pode permanecer no primeiro andar, se alguém quiser. Mas eu quero. Então vamos para o próximo andar, irmãos. Em qual andar nós estamos? Aí a gente conseguiu prosseguir, mas eu quero. Eu desejo isso, é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu preciso de negar a mim mesmo. Às vezes eu quero, mas eu não nego a mim mesmo. Eu quero continuar fazendo a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que eu próprio desejo. Sempre que vier um convite para você, pergunte ao Senhor. Nunca responda por você mesmo, porque você não tem mais essa autoridade a partir do momento que você fala que foi crucificado por Cristo. Se eu e você falamos que somos crucificados por Cristo, peraí, não é eu que decido, não. Eu tenho que perguntar para o meu Senhor. Peraí que o meu Senhor vai me responder. Principalmente se tratando de algo ministerial, irmãos, que vem da parte do próprio Senhor. Porque o Senhor vai descer aqui e te convidar para alguma coisa? Pode, mas Ele vai usar quem? Instrumentos. Ele vai usar vasos para que possa te convidar. Terceiro aí, onde nós podemos estar? Tomando a nossa cruz. Às vezes a gente já conseguiu subir, negou a si mesmo, mas nós não queremos tomar a nossa cruz. Nós não queremos sofrer, nós queremos o Evangelho da tranquilidade, nós queremos o Evangelho da prosperidade. Eu quero só receber, eu vim para me receber. Eu não vim para o culto para dar nada, eu vim para receber. Mas muitas das vezes você está com o joelho dobrado, o Senhor está falando, quebrando seu coração. Chora na presença do Senhor. Não, Senhor, eu não vim dar nada, eu vim só pedir. A gente está nesse ponto aqui do andar, a gente está no terceiro andar. A gente não quer tomar a cruz, a gente não quer sofrer pelo Evangelho, não quer ser perseguido, não quer que ninguém olhe para a gente de cara feia depois que a gente falou uma verdade do Evangelho. Nessa semana eu estava estudando, a exposição da palavra está virando uma disputa nas igrejas, irmãos, porque as pessoas querem mestre para si mesmo, querem ouvir aquilo que agrada o coração delas, e a palavra de Deus está deixando de ser pregada para agradar o coração de alguns irmãos. Então a palavra
é a palavra. A gente precisa de tomar a nossa cruz, mesmo que isso não agrade a nossa vida. E o próximo andar é seguir os passos de Jesus. A gente já aceitou, irmãos. A gente já quis, a gente já negou, a gente já tomou. Mas agora eu preciso de seguir os passos dele. Depois de tudo que ele falou isso pra gente, eu não posso ficar mais parado, eu preciso de progredir. Às vezes a gente já fez isso tudo e a gente precisa de voltar lá no primeiro andar de novo, irmãos. E a gente parou em algum desses pontos para que a gente possa cada dia mais avançar. E o último é a recompensa. Ninguém está no quinto andar ainda, né, irmãos? Nós vamos estar em nome de Jesus. Ninguém não, né? Tem gente que já recebeu essa bênção, mas nós que estamos vivos aqui ainda não. Mas nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Amém, igreja? Nós aguardamos a vinda do Senhor, igreja? Glória ao nome do Senhor. Ele vai vir e vai buscar a sua igreja lavada e remida pelo teu sangue. Então não perca aí não, tá, irmãos? Anota aí, grava no seu coração qual andar nós estamos. Nós estamos na portaria, que é a igreja. Nós estamos no passo de decidir se a gente vai querer. Nós estamos no passo de negar a si mesmo, de tomar a nossa cruz, ou no passo de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os discípulos aqui, nós vamos ver que eles decidiram fazer dessa maneira. E não era porque eles andavam com Jesus que eles tinham conhecimento de ser discípulo, não, tá, irmãos? Aqui nós vamos ver que eles caminhavam, andavam, mas eles tinham que aprender o tempo todo. É o que nós estamos fazendo aqui, é aprender o tempo todo. E aonde nós estivermos errando, a gente vai falar assim: não, Senhor, eu volto lá. Andar de elevador é fácil, gente. Andar de elevador é fácil, aperta o botãozinho lá, desce lá de novo e deixa Deus transformar a sua vida, que a gente precisa de progredir para a glória do Senhor. Amém, igreja? Essa é a mensagem que o Senhor colocou para o nosso estudo do dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas cada dia mais e mais, e que a gente possa pensar todo dia em ser discípulo, tá, irmãos? Acorda e dorme pensando: eu preciso ser discípulo. Eu não posso ser um frequentador de igreja mais não, eu preciso ser discípulo do Senhor. Eu não posso fazer só aquilo que eu fazia não, eu preciso de ser discípulo do Senhor. Eu preciso de mudar a vida de alguém. E essa resposta, irmãos, ela é muito clara no nosso coração quando a gente olha e fala assim: de quem nós estamos cuidando? Se pergunta nessa noite aí, irmãos, de quem você está cuidando? Se você estiver cuidando de alguém, provavelmente você está sendo um bom discípulo. Se você não estiver cuidando de alguém, alguém estiver cuidando de você, glória a Deus também, porque você está sendo discipulado. Agora, se você já foi cuidado, já entendeu, você precisa de cuidar de alguém. Tá? Procura alguém para você cuidar, irmãos, porque o Senhor tem muita gente que precisa de transformação. E a formação que nós tivemos, nós podemos dar uma formação melhor para as pessoas, porque nós temos aprendido sobre isso. Às vezes a gente não entendia, mas agora a gente está compreendendo. O Senhor está abrindo a nossa mente e a gente está entendendo em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar, agradecer ao nosso Senhor. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque há um desejo muito grande no coração da tua igreja e também no meu Pai, de aprendermos a fazer o teu querer, a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, seus discípulos muitas das vezes oraram ao Senhor, e uma das orações foi feita aqui quando o pastor Mauro começou. Eles perguntavam ao Senhor como orar, meu Pai. Senhor, eles eram simples nas suas palavras, porque eles queriam verdadeiramente entender o teu querer, o teu propósito e a tua vontade. Tantas vezes eles erraram, meu Pai. Foi com Pedro dessa maneira aqui. Ele disse que tu eras o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo após, meu Pai, Satanás tomou posse das suas palavras e ele disse ali também, meu Pai, que o Senhor não deveria passar por tudo aquele sofrimento, por toda aquela dificuldade. Jesus, perdoa a nossa vida, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos na posição de dizer que somente o Senhor é Cristo, mas nós temos que vigiar a todo momento, meu Pai, porque 2 versículos depois, o Senhor o repreende, meu Pai. Deus, ajuda-nos a caminhar com o Senhor, que sejamos verdadeiros discípulos. Tira de nós o orgulho, Jesus. Tira de nós toda a vaidade, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos vontade de viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Que nós tenhamos vontade de sermos transformados, renovados, fortalecidos. Não deixa o inimigo enganar a gente não, Senhor. Falar que não tem mais comunhão, que o tempo mudou, meu Pai. O tempo mudou, mas o Senhor é o mesmo. A Tua palavra não muda, Jesus. O Senhor continua pedindo amor, o Senhor continua pedindo perdão, o Senhor continua pedindo misericórdia.
mas o Senhor tem nos orientado, meu Pai, a ser discípulos, receber do Senhor e também ter a condição de dar para o nosso próximo. Jesus, não nos deixa passar no nosso bairro aqui e ver o vizinho da direita ou da esquerda e sermos egoístas, meu Pai. Nós queremos compartilhar o Teu Evangelho, dar-nos pessoas, meu Pai, para que elas possam receber do Senhor. Ajuda-nos a cuidarmos também uns dos outros, meu Pai. Que não sejamos egoístas de cuidar de quem está fora e quem está dentro, faltar mantimento, faltar alimento, faltar pão. Jesus, que não falte pão para nenhum dos irmãos aqui, que é a palavra verdadeira vinda da parte do Senhor, que nós possamos ajudar uns aos outros. Pai, mas em nome de Jesus, ajuda-nos a ganhar almas para o Teu reino, ajuda-nos a cuidar de pessoas, e que essas pessoas cuidem de outras, Senhor. E quando nós podemos olhar, Jesus, o Teu Evangelho vai estar sendo ministrado sobre toda esta cidade, sobre todo este bairro, sobre o meu bairro, o bairro do meu irmão, sobre a casa da minha casa, sobre a casa dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor por esse entendimento, meu Pai, vindo da parte do Senhor. Se antes nós não tínhamos esse entendimento, agora o Senhor tem nos abençoado, Pai, que saiamos daqui entendendo cada dia mais a vontade do Senhor, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Recebeu essa palavra aí? Que bom nós podemos ouvir, segundo o censo do IBGE.